Neste vídeo vou dar continuidade à matéria que estava a ser abordada no vídeo anterior e que diz respeito à criação de Blade Layouts. Vamos aqui introduzir mais alguns mecanismos muito específicos do Blade que nos permitem agilizar a construção de Master Pages. Tal como tem sido habitual em algumas circunstâncias desta playlist, eu opto em alguns casos por limpar quase por completo o meu projeto para podermos reescrever o código com muita frequência. Isso ajuda-nos a perceber melhor e a interiorizar estes mecanismos. O que eu vos vou explicar aqui na sequência do vídeo anterior é alguns mecanismos adicionais que podem aparecer nas layouts ou nos layouts do Blade. E como vimos no vídeo anterior, o Blade permite-nos criar aquilo que nós designamos vulgarmente por Master Pages. Páginas que contêm a estrutura base da nossa aplicação e na qual nós depois podemos injetar ou inserir conteúdos dentro de cada uma das páginas específicas. Eu vou aqui acrescentar mais alguma informação com um ou outro detalhe adicional dentro destes mecanismos dos layouts. Para isso, vamos começar por criar aqui o nosso layout, ok? Eu não tenho rigorosamente nada aqui, mesmo nas routes, eu limpei tudo. Eu vou criar aqui uma route e que vai ser uma route de, por exemplo, usuários. Ok, tudo certo. Podem lhe dar o nome que quiserem. Aqui vamos ter uma function com uma closure e nesta function vamos fazer return view e pode ser usuários. Ok? Muito bem, feito isto, nós não temos a nossa view usuários, mas a nossa view usuários, a nossa página usuários.blade.php, que está identificada aqui e que ainda não está criada, vai estender o layout base. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui aos nossos resources, vamos aqui a views, eu apaguei a pasta dos layouts, vamos aqui fazer uma new file, vamos criar automaticamente também a pasta layout, ou layouts, e vamos colocar aqui uma designação que é muito frequente ver-se nos projetos de Laravel, que é o app.blade.php, partindo do pressuposto que este nome é atribuído àquela que é considerada a master page principal. Okay? Eu não sou muito adepto da fidelização a este tipo de nomenclaturas, mas de facto, se nós formos trabalhar num ambiente de trabalho de equipa, muitas vezes vamos encontrar companheiros de trabalho que vão utilizar este tipo de designações e, portanto, é bom nós também percebermos a existência delas. Vamos aqui criar então este fecheiro, ele está criado aqui dentro das views na pasta layouts e o que nós vamos colocar aqui então é a estrutura da nossa página. Neste caso podemos escrever HTML Ctrl Space para automaticamente ser injetado aqui este elemento e eu vou acrescentar então já aqui uma informação que não ficou dita no vídeo anterior. Nós podemos utilizar o yield por exemplo, aqui no título. Eu criei aqui no body e vamos colocar aqui já um yield e podem fazê-lo escrevendo yield e depois colocando aqui o nome desta área, mas podem também fazê-lo através daquele mecanismo de IntelliSense que é escrever YL, Ctrl espaço e vai-nos escrever aqui um yield desta forma. Ora, eu chamo a atenção para um aspecto importante. Quando nós escrevemos o yield, normalmente só teremos que definir o primeiro parâmetro, mas aparece aqui a possibilidade de definir um parâmetro secundário que é o default. Eu vou explicar qual é o comportamento deste parâmetro. Se eu colocar aqui no título YL e o space, ou se eu escrever o arroba ou yield e depois o nome e depois o default, o que pode acontecer aqui é o seguinte, eu posso atribuir aqui a este espaço o nome título, que é o que faz sentido. Okay? Para que depois na minha página eu possa definir que a secção título vai conter um determinado valor, um determinado texto. No entanto, eu posso ter aqui um valor já atribuído por defeito. Isto será considerado no caso de eu não definir na minha página que estende aqui este layout, se eu não definir o campo título. Vamos fazer a experiência. Ok? Então, vamos colocar aqui título por defeito. Já sabemos que este título é o que aparece então aqui no topo do nosso navegador, na nossa janela de navegação. Então o que vai acontecer é o seguinte, vamos fazer a experiência aqui simplesmente com este IAL. Vamos gravar e vamos criar aqui aquela route
que é, ou melhor, aquele fecheiro Blade que tem o nome usuários, ok? Eu vou copiar até aqui, vamos criar aqui usuários.blade.php e o que nós vamos fazer aqui, a primeira circunstância que nós teremos sempre que fazer é o extends, isto é dizer que vamos usar aquele layout. Então vamos colocar ext espaço, ok? Ou então escrevam, ou control espaço neste caso, ou então escrevam @extends e depois a view. A view é a nossa view base. Para escrevermos a nossa view base, ou a app.blade.php, teremos que escrever a sua pasta, que neste caso é a pasta que aqui está, layouts, e depois podemos utilizar .app, ok? Ou então também podemos utilizar /app, é como se sentirem mais confortáveis. Eu vou utilizar o .app, ok? Depois vamos definir aqui as secções. Ora, se nós não definirmos rigorosamente mais nada, o que vai acontecer é que vai ser executada esta estrutura, que não tem conteúdo, mas já tem aqui um yield para o título. Ora, se eu tiver aqui um comentário, e mais uma vez vou usar aqui os shortcuts do Sublime Text, Ctrl e a tecla que contém o acento circunflexo, ok? E eu vou ter aqui uma secção chamada título. Mas eu não vou definir esta secção. Ela vai ficar apenas ali identificada como sendo, ok, neste espaço eu iria definir o título da minha aplicação. Então vamos ver o que é que acontece agora quando eu for aqui colocar usuários. Ora, o que aconteceu então aqui foi o seguinte, foi colocado ali o título por defeito. Porquê? Porque eu não defini na minha página um conteúdo para aquela secção. E então ele foi atribuir o valor que foi definido por defeito. Okay? Obviamente que se eu agora colocar aqui sec de secção e chamar aqui esta secção título, eu posso agora colocar aqui o seguinte. Vamos aqui colocar estes dois espaços. Este é o título verdadeiro, ok? Nunca seria assim tão extenso, mas vamos colocar desta forma. Reparem o que é que vai acontecer aqui no topo. Este é o título verdadeiro, porque como foi atribuído um valor a esta secção, automaticamente esta parte que aqui está vai ser ignorada. Vamos, no entanto, acrescentar aqui mais alguma informação. Vamos fazer aqui o seguinte, por uma questão de organização, eu acho que vou passar aqui o Blade, a app para este lado, porque é o layout. Okay? Aqui temos a root, podemos fechá-la, não tem qualquer problema. E temos então aqui a nossa estrutura base e o nosso fecheiro de apresentação. Bom, há aqui um mecanismo muito interessante que nós podemos utilizar e que será o seguinte. Aqui à partida nós iríamos estar sempre habituados a fazer qualquer coisa do género. Vamos aqui colocar um comentário e colocar aqui o header, o cabeçalho. Vamos usar o português, cabeçalho. Okay? Depois iríamos ter aqui o conteúdo e iríamos ter aqui o rodapé. E iríamos ter sempre circunstâncias do género yield, ok? Aqui sem o default, ok? E depois iríamos ter aqui simplesmente isto, ok? O yield, e teríamos aqui o cabeçalho, ok? E quando nós fôssemos então aqui a este espaço, nós íamos colocar aqui o cabeçalho, iríamos criar aqui a section, okay? Vamos colocar aqui cabeçalho e vamos colocar aqui o texto, ok? Vamos, por exemplo, colocar aqui um parágrafo cabeçalho, okay? Qualquer coisa, ok, tranquilo. Vamos testar para ver o que é que acontece, ok? Cá está então o nosso cabeçalho a aparecer. No entanto, há aqui um mecanismo muito interessante que nós podemos acrescentar no nosso template, ok? Portanto, não na página que vai ser apresentada, mas sim na estrutura, que é estendida aqui, ok? E que é o seguinte, nós podemos colocar aqui secções, ok? Ora, poderão estar a pensar assim, então, mas as secções são para colocar nas páginas que vão estender. Não, reparem o seguinte, se eu colocar aqui um secção, e vamos colocar aqui navegação, ok? Vamos esquecer aqui o cabeçalho, vamos colocar aqui navegação. E vamos criar isto num contexto muito especial. Porquê? Vamos criar aqui um sistema de navegação que já pode conter conteúdo que é transversal a qualquer uma das páginas. Por exemplo, eu vou colocar aqui um P e vou pôr assim, conteúdo transversal.
Okay? Se eu escrever com algum erro, eu peço desculpa pelo facto, mas não é importante. Portanto, nós temos aqui um conteúdo que é transversal. Bom, vamos verificar o que é que acontece aqui neste caso, e eu vou aqui eliminar aqui esta secção. Temos a do título, que está aqui a funcionar. Mas temos aqui uma secção dentro da área de navegação que nós aqui não estamos a chamar. Vamos ver o que é que acontece quando nós vamos aqui à nossa aplicação. E reparem, não aparece informação nenhuma, também não aparece nenhum erro. Okay? O que acontece aqui é que, uma vez que nós não estamos a chamar esta secção, ela não vai apresentar este texto. E dir-me, então, mas como é que eu vou chamar a secção? Se eu normalmente aqui irei utilizar sempre ou quase sempre o yield. Bom, eu posso utilizar aqui uma outra forma de fechar a secção chamada show. E se eu agora for refrescar, não vai acontecer nada também. Ou, pelo contrário, vai acontecer isto. Ok? Reparem a circunstância. Eu tenho aqui stop. E se eu tiver o stop, não aparece o conteúdo. Mas se eu tiver o show, vai aparecer o conteúdo. Muito bem. Dito isto, vocês poderão perguntar, então, mas qual é o sentido de termos aqui esta informação? Nós poderíamos substituir isto simplesmente com este texto. E já não seria necessário estarmos a colocar aqui alguma informação para que seja apresentada esta secção. Ela iria ser apresentada por defeito, porque é que nós temos que ter aqui? Bom, eu vou colocar aqui comentários para vermos de facto que o resultado é exatamente o mesmo. Mas na prática nós podemos fazer com este mecanismo que aqui está uma outra brincadeira mais interessante, que é na página que vai herdar este layout, nós podemos usar esta secção e acrescentar conteúdo. Então nós podemos fazer da seguinte forma. Se eu colocar aqui navegação, é apenas um comentário para servir de separador, ok? Nós devemos sempre documentar muito bem o nosso código. Então vamos colocar aqui o section, ok? Portanto, estamos a falar aqui da secção navegação, que normalmente seria apresentada com o yield. Neste caso, nós vamos apresentar a secção? Não. Nós vamos acrescentar informação à secção. Então, o que nós vamos utilizar é uma outra expressão chamada parent. Okay? Aqui, neste caso, fica stop ou o end section. No caso do nosso layout, é que tem que apresentar o show. Porque se tiver stop, ele não vai aparecer. Então nós vamos ter aqui o conteúdo da navegação e este seria o conteúdo transversal a todas as páginas. Mas neste caso concreto dos usuários, nós iríamos ter, por exemplo, aqui um conteúdo específico de navegação dos usuários. Navegação dos usuários. E agora reparem o que é que vai acontecer. Esta expressão parent vai fazer com que este conteúdo seja apresentado. E depois seja acrescentado este conteúdo que aqui está. Vamos fazer este teste. Vamos aqui executar. Ok, ele não está a aparecer. Porquê? E este é um erro que pode acontecer com imensa frequência. É que nós, ao utilizarmos aqui os shortcuts de sec para escrevermos automaticamente esta estrutura, normalmente saltamos aqui para dentro e vamos começar logo a escrever o conteúdo. E esquecemos-nos de alterar aqui o parâmetro que define qual é a secção. E por isso ficou ali name. Tem que ser navegação. Okay? Que é o nome que tem aqui esta secção. Então vamos gravar, vamos novamente refrescar e agora reparem, este conteúdo é o que vem do layout, este conteúdo é o que vem da página que faz a extensão do layout. Vamos fazer aqui o teste de ignorar aqui o parent. Eu coloquei um comentário. Se nós agora formos aqui refrescar, já só aparece a navegação dos usuários e, portanto, aquilo que está aqui no nosso layout base e que está aqui definido como sendo um conteúdo que seria transversal, automaticamente deixa de desaparecer se nós não colocarmos aqui a instrução para que seja apresentado o conteúdo base. Okay? Eu penso que não é muito complexo percebermos como é que este mecanismo funciona. E por aqui eu penso que com esta forma extremamente simplista de utilização do Blade, nós começamos a perceber a plasticidade que esta plataforma ou que este template
nos permite usar. E, portanto, como podem ver, nós com meia dúzia de linhas nós podemos criar conteúdos, criar secções e partir isto tudo, como se diz na gíria. No próximo vídeo iremos continuar a acrescentar informações sobre o Blade Template Engine. Não iremos, obviamente, falar sobre todas as funcionalidades do Blade, porque depois teremos a oportunidade de falar sobre isso nos vídeos que forem feitos quando estivermos a criar o nosso projeto, porque iremos certamente ter muita oportunidade para falar sobre estas questões. Depois iremos passar muito rapidamente nos próximos vídeos para as questões relacionadas com o model. Mas fica aqui mais informação, vemo-nos então no próximo vídeo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.